vídeo de hoje, entre outras coisas, é sobre essa notícia que apareceu essa semana. Os indianos são sujos e fanáticos religiosos. Já os árabes, claro, são todos terroristas. Os latino-americanos são traficantes, os africanos são todos mortos de fome e os chineses são comunistas comedores de cachorro. E o que esses povos têm em comum? São todos atrasados. Mas claro, isso não se aplica ao europeu, que é sempre o racional e civilizado. Mas afinal de contas, de onde é que saiu tanta abobrinha? É isso que a gente vai ver no dia de hoje. Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse eu garanto que vai ser o vídeo mais provocador que eu já postei aqui até o momento. Se você ainda não me conhece, eu sou a Letícia e no ano de 2013 eu fui parar na Índia a trabalho. Me apaixonei pelo país, acabei ficando, casei com um indiano e hoje eu vivo entre a Índia e o Brasil. Aqui no meu canal, toda semana, você vai encontrar vídeos sobre a cultura indiana e outros temas muito relevantes, como vocês vão ver no vídeo de hoje. Então já aproveita para se inscrever aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também não deixe de me seguir lá no Instagram, Letícia na Índia. Bom, pessoal, como vocês puderam ver no começo do vídeo, existe aí uma representação bastante negativa acerca de diversas culturas mundo afora, muitas delas de países considerados orientais. Ah, Letícia, mas o Brasil não é oriental. Mas será que o Brasil é ocidental? Você sabia que para muitas pessoas mundo afora o Brasil não é considerado ocidental? Se você pegar, claro, o meridiano de Greenwich, localizado na cidade de Londres, tudo que está do lado direito como oriental e tudo que está do lado esquerdo como ocidental. Isso, claro, se a gente estiver olhando para um mapa na nossa frente. Dessa maneira, nós poderíamos sim facilmente dizer que o Brasil é um país ocidental. É uma coisa que eu passei a minha vida inteira falando, é uma coisa que eu já falei em diversos vídeos aqui do canal. Mas para os estrangeiros, nós não necessariamente somos considerados ocidentais. Afinal de contas, a definição de ocidente varia muito conforme os interesses políticos em jogo. Mas mundo afora, para várias pessoas, o ocidente pode ter uma representação diferente, um significado aí que engloba conceitos como países desenvolvidos, que têm uma cultura de origem europeia, países com democracia, capitalismo, países que não são atrasados, países que estão à frente dos outros, países que são basicamente desenvolvidos. Por isso, nesse conceito, para muitas pessoas, o Brasil não é considerado ocidental. Você já parou para pensar, por exemplo, que a Austrália e a Nova Zelândia ficam basicamente no Oriente, mas são considerados países ocidentais? E o conceito de Oriente já vem sido há séculos moldado pelas potências globais da época. Mas além de China, Japão, o que nós também pensamos normalmente como Oriente é aquela visão das Arábias. Aquela visão do Aladim, dos tapetes voadores, das lâmpadas mágicas, da jasmim, das pessoas de turbante, de terras exóticas, místicas, misteriosas, mas também frequentemente representados como locais violentos, barbáricos, atrasados e às vezes até extremistas. E apesar de parecer bastante engraçado esse tipo de representação de certos países, gruda na nossa cabeça que nem chiclete, e aí ele vira nada menos do que uma série de grandes estereótipos negativos a respeito desses países. Eu vou dar vários exemplos onde eu vou mostrar diversas vezes em que isso foi feito sem que você sequer percebesse. Se vocês têm aí pelo menos uns 30 anos ou mais, você com certeza deve se lembrar dos filmes do Indiana Jones. E ao falar de Indiana Jones, eu estou falando de um filme muito específico que é Indiana Jones e o Templo Perdido, filme de 1984. É um filme que foi lançado antes de eu nascer, mas eu me lembro claramente de assistir na Globo, na sessão da tarde, onde quer que fosse, e tem apenas uma cena que eu me lembro claramente desse filme, que é uma cena aonde eles estão num jantar de um marajá indiano, porque sim, o filme se passa aparentemente na Índia.
Chilled monkey brain. Coisa que claramente não existe na Índia, até porque muitos hindus são vegetarianos. Outra representação que vocês vão ficar possivelmente chocados é a do desenho Aladdin. Aladdin, no desenho de 1992, ali ainda na abertura do filme tem uma música que fala o seguinte: Vão passar, vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. Pois é, pessoal, vão cortar a sua orelha para mostrar para você como é bárbaro o nosso lar. Isso dentro de uma música infantil de um desenho da Disney de 1992. Você muito provavelmente assistiu quando você era criança, assim como eu assisti quando eu era criança. E eu não havia parado para pensar na mensagem, não diria nem que é uma mensagem subliminar, porque é uma mensagem bastante explícita que está nesse filme. É claro, né, pessoal, não preciso nem falar de basicamente qualquer filme americano que saiu após os atentados de 11 de setembro de 2001, que mostram todo o Oriente Médio como uma terra de extremistas, de terroristas, de pessoas barbáricas que vivem sob ditaduras muito fortes e que precisam a qualquer custo ganhar a liberdade desses opressores. E tudo isso que eu mostrei para vocês não são meras coincidências. Na verdade, essa tentativa de construir o Oriente como um lugar exótico, místico, misterioso, violento, barbárico, atrasado e outras coisas que vocês podem incluir aí no meio é chamado de orientalismo. O orientalismo é um assunto abordado no livro de mesmo nome de 1978, escrito pelo acadêmico palestino-americano Edward Said. Esse livro basicamente deu origem ao que hoje nós chamamos de estudos pós-coloniais e ele mostra como o Oriente, na verdade, é uma construção exclusivamente ocidental das potências da época que eram os ingleses, franceses e agora americanos, em uma clara e óbvia tentativa de mostrar certas nações como inferiores para que elas pudessem ser dominadas por outras. Afinal de contas, se você faz todo mundo acreditar que existem armas de destruição em massa em países do Oriente Médio, as pessoas vão facilmente aceitar a sua invasão daquele país, porque afinal de contas você precisa livrá-los da tirania, da opressão. Nesse processo, o Ocidente pinta uma imagem de que nós, do Ocidente, somos superiores, somos civilizados e somos racionais, e vocês do Oriente não são civilizados, vocês são atrasados. E além dessas representações feitas como no Indiana Jones, no Aladdin e em vários outros filmes, isso também acontece muito na mídia. Por exemplo, aqui tem uma notícia mostrando para vocês sobre um festival na China, onde existe uma matança de cachorros, onde as pessoas comem cachorros. Isso significa que todos os chineses comem cachorros? Não. É apenas uma pequena minoria de pessoas em alguns países que comem cachorros, mas isso é representado de uma maneira bastante chocante na mídia ocidental, e aí tudo que você consegue pensar é que chineses são comedores de cachorros. Outro exemplo onde isso aconteceu, aliás, essa semana, olha que beleza de notícia fresquinha. Hindus espalham cocô de vaca no corpo porque eles acreditam que isso os protege ou os cura do coronavírus, o que quer que seja. E a gente fala agora sobre fake news. No Brasil, a gente vive desmentindo as fake news relacionadas ao coronavírus. Informações falsas, que na verdade não são informações, né, são mentiras. Mas olha só o que aconteceu na Índia. A Índia que vive um momento dramático em relação à pandemia, com mais ou menos 4 mil mortes por dia. Os médicos precisaram desmentir a eficácia de esterco de vaca como forma de proteção contra a Covid-19. As vacas são sagradas e as pessoas começaram com essa história de que poderiam se proteger com isso e virou algo muito forte no país como... Só que eu fui atrás das fontes indianas dessa notícia e adivinha só? Essa coisa muito forte na Índia que ela fala no vídeo se resume a apenas 15 pessoas. Um todo,
e é um grande assunto neste momento na Índia. Pessoal, eu não preciso nem dizer que é apenas um pequenino, minúsculo punhado de pessoas que faz esse tipo de coisa. O que você vai se lembrar é que na Índia as pessoas jogam urina de vaca na rua, as pessoas espalham cocô de vaca pelo corpo, as pessoas se banham no Ganges, que é um rio aonde eles jogam os corpos dos mortos. Então você está ali se banhando no Ganges e tem ali um corpo de uma pessoa morta do seu lado. Esse tipo de coisa, obviamente, é muito chocante, é o tipo de notícia que todo mundo clica em cima e que espalha apenas uma imagem muito perversa a respeito de um país e que não representa a totalidade ou a maioria da população daquele local. O orientalismo é uma representação histórica e secular de povos do Oriente com o objetivo de perpetuar força e domínio sobre aqueles povos. Eu não preciso nem falar na intolerância religiosa que está atrelada ao orientalismo, porque afinal de contas religiões como o islamismo só servem para criar terroristas e religiões como o hinduísmo são vistas como satânicas por diversas pessoas, porque afinal de contas elas acham que uma religião que tem a representação de vários deuses não pode ser uma religião correta, moral, legal. É a batalha da civilização versus a barbárie, do racional versus o irracional. No Instagram, uma vez eu fiz um vídeo no meu IGTV com uma resenha do filme Tigre Branco. Falo como me incomoda o fato de a miséria na Índia ser explorada de uma maneira completamente desproporcional. Existe uma cena naquele filme, por exemplo, aonde o protagonista simplesmente senta do lado de uma outra pessoa que é muito pobre e os dois ficam ali fazendo cocô no chão, um olhando para a cara do outro. A representação disso também pode ser vista no filme Quem Quer Ser um Milionário, logo ali no começo do filme, quando tem uma cena do personagem ainda criança que cai dentro de fezes humanas e fica ali no meio dos dejetos. Além de ser poverty porn, que é um assunto que eu ainda vou falar mais pra frente em um outro vídeo, isso com certeza tem um propósito sutil ou não, intencional ou não, de mostrar a Índia como um país sujo, pobre e muito atrasado. É pra dizer que não existem essas coisas na Índia, que não existem pessoas que defecam no chão? Sim, pessoal, existe, mas a Índia se resume apenas a isso? Não, a Índia não se resume apenas a isso. E é isso que eu venho tentando mostrar para vocês, vídeo após vídeo do canal. Pois é, parece que não é apenas uma impressão minha, é uma construção que de fato existe, que outras pessoas repararam além de mim, que elas estudaram, e uma delas se chama orientalismo. Para finalizar esse vídeo, eu vou colocar aqui um último exemplo para mostrar para vocês como certas informações e estereótipos são inseridos na nossa cabeça de uma maneira sutil, ou talvez não tão sutil, depois que eu mostrar esse artigo para vocês. Esse daqui é um artigo da revista super interessante que fala sobre o Alcorão, o livro sagrado do islamismo. E eu encontrei isso muito por acaso no dia de hoje, porque eu estava preparando material para um outro vídeo. E aí eu me deparei com essa seguinte frase, mostrando que sim, ele foi a base dos terroristas que fizeram os ataques às Torres Gêmeas do 11 de setembro. Qual era a relevância dessa informação? 2 pesos e 2 medidas. Será que nas reportagens que falam sobre, por exemplo, os americanos que entram nos shoppings e escolas e matam dezenas de pessoas de uma única vez, será que eles dão ênfase na religião dessas pessoas? Será que eles dão ênfase no fato de que essas pessoas não são muçulmanas? Será que eles dão ênfase no fato de que essas pessoas são ocidentais? Será que eles dão ênfase no fato de que essas pessoas são consideradas civilizadas de países desenvolvidos? Por que americanos assim, por exemplo, são vistos como doentes mentais e casos isolados, mas um ou outro terrorista muçulmano que brota por aí, a mídia já faz o maior esforço para representar toda essa religião como uma religião de extremistas, de pessoas violentas e barbáricas? Porque um é visto como caso isolado e o outro é visto como uma representação de uma cultura inteira. Nós precisamos começar a nos questionar sobre esse tipo de coisa. E eu vou deixar aqui um desafio para vocês. A próxima vez que vocês lerem alguma notícia sobre
A Índia, sobre os muçulmanos, sobre qualquer coisa relacionada ao Oriente. Procurem nessas notícias os indícios de orientalismo e as tentativas de estereotipar e de generalizar nações ou religiões inteiras. Fica aí o desafio para vocês. Terminar esse vídeo com um comentário muito legal que eu achei em um outro vídeo no YouTube a respeito desse tema, que era o seguinte: a não ser que o leão produza historiadores, a história vai sempre glorificar o caçador. No vídeo de hoje é isso. Um beijo para todo mundo e até a próxima.